Olá, bem-vindos de volta para mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Não reparem, porque eu tô com uma vozinha assim meio rouca, pois é, fiquei um pouco resfriada e aí a garganta pegou bem, entendeu? Então, mas vamos lá? Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vocês lembram que no livro de Atos, capítulo 2, diz assim: entre vós não deve ser assim. O que não deve ser assim entre vós? Ser do jeito que os pagãos eram, né? Do jeito que os pagãos eram. Então, entre os cristãos deveria haver o quê? A coinonia, deveria existir a comunhão, né? A comunhão na palavra de Deus, a comunhão em reunir-se, a comunhão em não existir pobres entre vós, né? Entendem? E essa semana que passou eu lembrei muito disso, né? Porque vocês sabem que muitos dizem o seguinte: religião e política não se misturam. Eu costumo dizer para vocês, para vocês que vêm aqui no canal Bíblia com Francisca, eu digo sempre, sim, política e religião se misturam, sim. E digo por quê. Quando Jesus foi levantado no madeiro, quando ele foi julgado, quando ele foi colocado no madeiro, quando ele foi julgado injustamente, quem colocou ele lá foi por indução, pela manipulação dos sacerdotes, do meio religioso. Então, meus queridos, prestem atenção e observem ao seu redor. Então, o que acontece? Política e religião andam de mãos dadas, tá? E principalmente por quê? Porque o sacerdote, ele tem sim, ele é um dos maiores, eles são os maiores manipuladores do povo. E padres influências, então, meu Deus. E sacerdotes influências, então, meu Deus, quanto que esse povo não faz de destruição na vida das pessoas. Não estou generalizando, mas eu estou dizendo que alguns fazem sim. Outros, eles são realmente fiéis à ordenação deles. Eles realmente são pais, eles realmente são padres, eles realmente... Porque padre, a palavra padre significa pai, né? O baba significa pai, isso em Yorubá. Por isso, muitos em outras religiões, na religião de matriz africana, chama-se baba lorixá, né? Pai de santo. Quem são os santos? São as pessoas, né? Claro que aí alguns vão dizer, mas são as entidades, são não sei o quê. Gente, geralmente santo é a pessoa, né? Pai de santo é que ele cuida também das entidades, mas mais dos seres humanos, tá bom? Assim como um padre, um sacerdote, ele também cuida das pessoas. Por quê? Porque ele vai ouvir todas as histórias daquelas pessoas, ele vai ouvir as suas fragilidades, ele vai ouvir o que se passa, às vezes, numa família inteira, tá? Eles vão ouvir casos de assassinatos, eles vão ouvir casos de violências, eles vão ouvir as dúvidas que os seres humanos têm. Hoje talvez não muito, mas antigamente era assim. O sacerdote era muito respeitado. Hoje em dia já não são mais, né? Não são mais tão respeitados. Mas a maioria das pessoas que não tem conhecimento e não tem condições de irem ao psicólogo, ao terapeuta, alguma coisa assim, né? Não tem essa facilidade em ir num médico mental, essas coisas. O que eles vão atrás? Eles vão atrás dos sacerdotes.
E às vezes muitos não têm noção de que às vezes os próprios sacerdotes estão em situações difíceis, situações com as próprias famílias dele, porque o sacerdote tem família, sim. Eles estão com problemas existenciais deles mesmos, com eles mesmos, porque afinal de contas são seres humanos, mas escolheram essa profissão, sim, de serem pais dentro da igreja, pais ordenados. E isso é uma função, é um trabalho, sim, é uma profissão. Ser sacerdote, seja lá em qualquer igreja, ser pastor, é uma profissão, tá? E muitos não estão preparados, às vezes, para acolher aqueles filhos que também estão cheios de problemas, né? Então, o que acontece? Às vezes, chega um momento que eles vivem assim, ó, também, ó. Eles chegam ao desgaste sacerdotal, olha só, o desgaste na vida sacerdotal. Por que eu tô trazendo isso? Porque justamente estamos lendo o livro de Atos e ele lá diz: entre vós não deve ser assim. Entre vós não é para vocês ficarem se maltratando, se odiando, né? Porque com isso vocês dão mau exemplo aos demais, né? Tem muita gente que diz assim: eu saí da igreja católica por causa do líder que tinha lá, por causa do padre, por causa não sei o quê, enfim. E de outras denominações também, é tudo igual. Porque o que acontece? Muitas pessoas não imaginam que são pessoas humanas, né? E que elas também têm os seus problemas, as suas crises existenciais. Algumas têm depressão, como é o caso agora, vocês veem na mídia, eu não vou contar nada aqui que não esteja na mídia, tá? É o caso aí do padre famoso, cantor, que ele tem o que? Depressão. Eu sou contra, opinião minha, Francisca, eu sou contra um religioso, alguém que tem autoridade no sentido que é público, no caso, tanto os políticos quanto religiosos, enfim, alguém que assume uma função, de vir contar as suas agruras para o público. Porque o público vai dizer assim, imagina vocês, alguém que não tá espiritualmente forte, né? Aí o padre, que você gosta demais das músicas, você ama as pregações dele, aquilo tudo, né? E aí ele chega assim, assim, eu tô com problema, eu tô com depressão, tenho bornô, tenho não sei o que, tererê. O povo vai dizer assim, oi? Bom, se esse padre, esse pastor, esse babalorixá, esse líder religioso, esse sheik, né? Esse presidente, essa senadora, esse deputado, eles têm problemas? Imagina eu, como que eu vou resolver os meus problemas? Alguém que não tem formação teológica, alguém que não tem formação social, alguém que não tem condições financeiras, que tem que matar um leão por dia para viver, né? Tem que dizer assim, eu tô tristinho, eu tô com tédio, eu tô deprimido, mas aí, meu filho, eu tenho que levantar, eu tenho que, né, arregaçar as mangas e ir trabalhar, porque eu sou arrimo de minha casa, né? Imagine mulheres que têm que cuidar da sua família, dos seus filhos, às vezes são mães solo, né? E tem que, sabe, arregaçar as mangas e dar um chega pra lá pra depressão, pra tristeza existencial, pra, né, pra essas coisas existenciais e tem que, né? E aí houve, de repente, um sacerdote dizendo, eu tô com depressão. E justamente alguém que trabalha com a questão do evangelho, trabalha com as questões bíblicas e chega e vai dizer para um público que é imenso, olha, eu estou com depressão. Oi. Aquela senhora que cuida lá de uma criança, né? Vou dizer assim, com insanidade mental. Ou então aquela senhora que tem que levantar e levar seus filhos que tem problema de Down, que tem
que tem que ser forte mentalmente, psicologicamente, emocionalmente e tudo mais. Imagina se essas mulheres, eu vou dizer assim, essas mulheres dizem assim, eu tô pra desistir. Como que elas vão desistir? Que não tem como. Quem vai cuidar da casa, dos seus filhos e de tudo mais? Entendeu? Então eu sou contra o sacerdote que é bem formado, que a mamãe igreja cuida, Eles chegam, já como seminaristas, eles já têm as governantas, as empregadas, tudo que cuidam deles, a roupinha deles bonitinha para ir para a faculdade, para ir para as aulas, se eles são professores de faculdade, tá tudo arrumadinho ali. E ainda vem dizer que tá com depressão, ainda vem para dizer para o público geral. Eu acho, Francisca, que alguma coisa tá errada aí. Entendeu? Alguma coisa tá errada. Ou não está no lugar certo, ou queria ser alguma coisa aí, não consegue, até porque a igreja não permite, não. A igreja tem suas regras. E a partir do momento que você assumiu ficar naquele lugar, acabou. Se tem regras, antes de você existir, as regras já existiam. Então, ou você assume, ou você desiste de uma vez. Então, o que eu trago para vocês é isso. Imaginem só vocês. Se um sacerdote tem esses problemas, imaginem as pessoas comuns, os leigos, as pessoas que têm que arregaçar as mangas todo dia de manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem que trabalhar, tem que ganhar o seu sustento, tem que cuidar dos seus filhos, tem que, às vezes, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos velhos, dos idosos, das suas casas. Imaginem vocês. Muitos de vocês passam por isso. E eu sei também que vocês estão perguntando, como assim? O cara estudou teologia, tá ali pertinho de Deus, né? Não é um iluminado de Deus, né? Aí é que entra aquela questão de que tem a pessoa humana ali. A partir do momento que você começa a enxergar que um sacerdote, um padre, um pastor, seja lá o que, é um humano, você já vai tirar essas perspectivas, você já vai tirar um certo peso de cima dessas pessoas. Uma outra questão é que existe na igreja. Muitos sacerdotes estão lá para esconder muitas coisas, achando que a comunidade não sabe. A comunidade sabe quem vocês são, a comunidade sabe como vocês... até aquilo que vocês acham que vocês... até aquilo que vocês não querem admitir para vocês mesmos, a comunidade sabe. Só que ela não fala. Ela fala escondido de vocês. Alguns até falam na frente, outros não. Outros falam por trás, né? Então, muitos sacerdotes estão vivendo uma vida que não era para viver. Estão no sacerdócio, mas não gostariam de ser sacerdote, né? Então, a gente tem que ver sempre eles como pessoas humanas. O Papa, ele está num cargo altíssimo, mas ele é humano. Ele tem as suas falhas, ele também peca, ele também chora, ele também vomita, ele também, graças a Deus, vocês viram aí tudo que mostraram do Papa Francisco. Então, ele é uma pessoa normal, uma pessoa comum, gente, no sentido de ser humano, tá? Apenas assumindo um cargo de direção, de direção até de pessoas, direção de instituição e, claro, com muita influência sobre algumas pessoas, né? Então, é nesse sentido. Primeiro eu vim falar sobre isso. Entre vós não deve ser assim. Então, olhem, eu sou contra ele ter vindo falar a público sobre esses sentimentos dele. Que ele vá para um psicólogo, porque afinal de contas, quem ganha muito bem, e a igreja dá esse suporte para os padres, para os sacerdotes, então que ele vá tratar-se. Mas não vim dizer para todo mundo, porque tem milhares de pessoas que não têm as condições que ele tem e vão ouvir isso e vão dizer, pronto, se ele tem esse problema, imagina eu, né?
Então, essa é uma das questões. E aí eu também indico esse livro aqui para vocês, ó. Seminaristas, padres, pastores, seja lá o que for. Ó, é da Helena Lopes Merzeville. O desgaste na vida sacerdotal. O outro assunto é... Vocês sabem que está rolando uma CPI aí das bets. Aí agora vem a pergunta. Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque teve um sacerdote que esteve lá biscoitando likes. A gente que trabalha no digital, a gente adora um like, a gente gosta de um engajamento, não tem jeito. E ainda mais o povo do norte, que adora um engajamento, sim. Agora a questão é, será que vão deixar de fazer os bingos nas paróquias? Bom, porque bingo também é jogo, né? Bingo também é jogo. Então, vão deixar de fazer os bingos agora, principalmente agora no mês de junho, festa junina, que é justamente no período também que as paróquias arrecadam o dinheiro para suas questões sociais e até de manter-se também. Será que vai acabar com isso? Então, a gente tem que parar de ser hipócrita, né? A questão aqui no Brasil, eu vou falar de Brasil porque eu sou brasileira e eu vivo aqui neste mundo. Então, a questão do Brasil é que o brasileiro é hipócrita. Sim, todo ser humano é hipócrita, isso não tenha dúvida. Mas no Brasil é muito mais. Então, tá rolando uma CPI sobre as bets. O que é bet? Bet são casas. Já vamos aprender o hebraico aqui. A palavra, a segunda letra do alfabeto, a primeira letra do alfabeto, a segunda letra do alfabeto hebraico é um bet. E bet significa casa. Então, por isso que eles colocaram bets para dizer casas de jogos, né? Bets. Não sei por que eles não colocam casa de jogos. Mas como queriam fazer bonitinho, colocar assim, né? Coisa chique, coisa fina, coisa moralmente bacana, colocaram bets, né? Bets. Então tá rolando a CPI das bets. Ninguém dos jovens no Brasil sabiam, ou muita gente nem sabia, nem sabe que existe TV Senado ou TV Câmara. TV Câmara, né? Eu sei porque eu assisto. E de vez em quando, eu lembro quando eu tinha Facebook, eu colocava lá tudo o que estava sendo... que passava lá, e às vezes até o site da transparência do governo. Então, o que acontece? Como está acontecendo e muita gente não sabia, e começou a saber por quê? Porque a influencer Virgínia foi lá, né? E aí a imprensa inteira ficou divulgando isso, né? Só que a Virgínia, ela é uma grande influência no Brasil, ela é uma grande... Você gostando ou não, ela é. Ela incentiva o povo a ir para a academia, ela incentiva o povo a se alimentar, mesmo que seja para vender. Não interessa, mas ela tá fazendo o negócio dela. Ela não é boba, ela tá cuidando da vida dela, dos filhos dela, do marido dela e das coisas dela. Tanto que, quanto mais falam dela, mais ela cresce. E ela ainda diz, né? Como ela disse lá na CPI, eu achei bárbaro aquilo. Que ela disse assim, bom, que Deus abençoe, né, aquele momento dela lá. Todo mundo riu. Claro, imagina. Tô numa casa de político, vou falar de Deus, né? Pode ser de um jeito todo, mas foi a única que falou lá. Então, o povo odeia, né? Odeia e ama ao mesmo tempo, né? Então, ninguém pode falar de Deus, ninguém pode prosperar em nome de Deus, porque no Brasil é isso. Prosperou, enriqueceu, o povo começa a meter o pau. Ninguém acredita que você não seja honesto, né? Enriquecendo. E aí, outra questão de novo, um monte de gente quis ir lá, porque viram que a menina foi lá, e ela atraiu olhares, né? Então, os outros influencers também foram convidados a participar. E muitos do contra, outros não. Ora, o padre foi lá. Aquele padre que diz assim que é pra gente pegar o dinheiro do marido e comprar brusinhas. Sim, às vezes eu me divirto com as coisas dele, né? Não, tem que comprar as brusinhas com o dinheiro do marido.
Ok, eu acho legal. Mas a partir do momento que você diz isso, que é para pegar o dinheiro do outro e comprar suas coisas, você tá tão honesto, você não é. Então não venha com essas hipocrisias, né? Possivelmente lá na paróquia também tem bingo. E bingo são jogos. Pronto. O que mais? Bingo, rifa, tudo isso é jogo. E outra questão, o Brasil é um país que vive do jogo do bicho, que é contravenção. Mas a maioria do povo também faz a sua fezinha no jogo do bicho, joga na Mega Sena, eu mesma jogo na Mega Sena. Claro, lógico que eu quero. Você não quer não? Problema seu se você não quer, mas eu quero. Então, e de vez em quando eu acerto, tá? Não acerto assim bolão, mas eu acerto. Então, Mega Sena, loteria esportiva e tudo mais. Eu sou cria de gente que ganhou na loteria esportiva. Então, Brasil, desde que eu me entendo por gente bem pequenininha, olha, essa questão de jogos sempre existiu. Casas de bingo, então, há um tempo atrás que foi proibido, mas sempre teve assim. O que dá dinheiro nesse mundo? Jogos, pornografia, que é a questão da porneia. Se você não sabe o que é porneia, leia as cartas de Paulo no original que você vai entender o que é porneia. Pornografia e alimentação, né? Pornografia, jogos, narcotráfico, drogas, pornografia, jogos, drogas e alimentação. É o que vende, tá? É o que vende. Então, essa questão da falsidade, dessa questão da hipocrisia. Ai, porque eu sou... Não, todo mundo não pode jogar não sei o quê. Sabe por que eles foram lá? Porque a menina tá ganhando muita grana. E eles não ganham. O grande problema é que algumas empresas estão ganhando muito no Brasil. E outras não estão lucrando, né? Que tem algumas coisas por trás, deve ter, com certeza, o CO deve estar por trás, eu vou falar assim, para não falar, né? Crime organizado, mas eu vou falar CO. Então, possivelmente deve estar por trás. Então, aqui no Brasil, a gente já sabe que tudo tem um comando. Tem no transporte público aqui de São Paulo, tem em vários lugares. No Amazonas, então, meu Deus do céu, na região norte, então, nem se fala, né? Então, essa questão dessa hipocrisia entre vocês não deve ser assim. E aí, né? E aí? Vai ter bingo na igreja? Porque o cara foi lá reclamar que não era para existir jogos, né? Porque estava prejudicando as pessoas. Não existe jogo inocente. Sempre alguém vai perder e outros vão ganhar. A vida é assim. Agora, o que não dá é pra gente, né? Faço de conta que, sou sacerdote porque eu sou sacerdote, então tudo posso. Entendeu? Então, o desgaste na vida sacerdotal começa por aí. Quando um padre, não é pra ele... E outra coisa, padre não é pra estar só na igreja, não, tá? Padre é pra estar saindo também para o mundo pra cuidar de levar o evangelho, né? Tanto que a palavra é eclesia. Eclésia é é para sair para fora, né? Para sair para fora e olhar por demais. Então, olha só, essas são as duas coisas que eu trouxe aqui para vocês do mundo que está acontecendo. Aí tem uma outra questão. A CPI já é palco de, como que se fala? Propaganda política. Por quê? Pelo que eu li, quem buscou essa CPI, quem quis iniciar uma CPI dessas, foi aquela moça que chamou o outro padre de festa junina. A senhora, uma senadora aí,
lá do Mato Grosso do Sul. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas só para vocês terem uma ideia, né, que ela que está comandando, uma das que está comandando, eu estava lendo na ficha dela, ela é advogada e tal, então tem que ficar quieta. Mas ela tem um negócio que, aliás, o marido dela é dono de um negócio que é uma rede. Eles são donos de redes de motéis. Ora, motel não é também uma coisa assim tão bacana. O que você vai fazer no motel lá? Geralmente ou vai com a amante, ou vai com... Enfim, nunca você... Dificilmente, muito raramente, vai marido e mulher. É raro. É raro, porque você diz assim, imagina, eu vou sair da minha casa, da minha cama pra ir lá, sei lá o que eu vou... Sabe? Quem é mais chatinho, quem é mais seletivo, vai deixar o seu conforto pra ir? Não vai, né? Embora seja pra fazer amor, mas... Vocês entendem, né? Não é só... Então, quer dizer, fica um pouco estranho essa questão de eu vou moralizar o negócio do outro, sendo que eu tenho um negócio que não é tão moral. Mas é legal, entendeu? A questão no Brasil é essa. É imoral, mas é legal. Se está na lei, então eu posso fazer o que eu quiser. Entende? Só que o outro não pode ganhar mais do que eu. Porque se ele começar a ganhar dinheiro, ele começar a ficar rico, ele começar a fazer mais sucesso do que eu, aí já tem que acabar com a reputação dele, já tem que acabar com a vida dele, já tem que acabar com a moral dele, né? Então, tem isso também. Hipocrisia. E essa hipocrisia já vem também de lá, já é relatado na Bíblia. Vocês entendem isso? E política também já é relatado na Bíblia. Por incrível que pareça, Jesus foi morto por quê? Por quê? Porque os sacerdotes induziram o povo, induziram Pilatos, enfim, a perseguirem Jesus, entendeu? Então, essa questão de vocês lerem também a Bíblia sempre com a questão de um modo espiritual, que os anjos do céu, que não sei o quê. E que Nossa Senhora é uma mulher extremamente politizada, empoderada politicamente, né? E Jesus também não era nenhum tonto, tá? Ele sabia onde ele estava, com quem ele estava lidando com as questões políticas, tanto que num dos evangelhos ele chama Herodes de raposa, né? Então Jesus não era tão, como que se fala, bitolado, não, ele não era alienado, não era um alienado político, nem um alienado religioso. Ele não ficava lá só, glória ao meu pai, glória ao meu pai, não. A glória do pai dele era quando ele fazia as coisas aqui nesse mundo. Então a gente tem que parar de achar que quando a gente vê assim um padre numa CPI, ou um padre como político, um sacerdote como político, ou um sacerdote numa CPI, se escandalizar. Não é para se escandalizar, porque política e religião, sim, caminham juntas, tá? Bom, tendo dito tudo isso, porque são várias coisas assim, né? Então, quanto mais, agora só para dizer, quanto mais batem naquela moça lá, mais ela será abençoada, mais ela vai ganhar muito dinheiro no Brasil. E graças a Deus, sim. Graças a Deus, porque assim como o dinheiro também é de Deus, tá? Às vezes ele escolhe, ele arruma a linha e escreve em cima delas, né? Escreve uma nova história. De repente, né? Não é assim? Ai, gente, tô probleminha aqui. Sabe? Então, é isso. Pensem nisso. Vejam os sacerdotes como humanos, como homens comuns, que
sentem desejos, sim, eles sentem desejos, eles têm seus problemas, enfim, tá bom? Agora eu tenho uma outra coisa aqui, com o padre que foi lá na CPI. Por que ele não fala sobre, não denuncia aquelas coisas lá que acontecem lá no Pará, hein, gente? É fácil, né? Surfar na onda da Virgínia, não é? Fala sério. Eu outro dia saí aqui no Tatuapé, eu moro aqui no Tatuapé. Aí eu tinha saído para para comprar umas frutas aqui no Mercado Oba que tem dentro do Shopping Tatuapé. Gente, vocês não têm noção. Tinha uma fila imensa no quiosque dela, uma fila imensa, a Wempic, para comprarem os produtos dela, os perfumes, tudo, porque ela faz uns perfumes que tem o cheirinho daqueles perfumes importados. Eu já não sei se eu já mostrei aqui pra vocês, por exemplo, eu tenho o Delina. E aí um dia eu tava num lugar, alguém disse assim: "Nossa, você tá com perfume Liberté?", que é o dela. Eu disse: "Não, é Delina". Ela disse: "Nossa, mas ele é muito parecido com o da". Aí eu fui lá testar, fui lá comprar. E realmente é o mesmo cheiro. E aí eu percebi outros também. Então, quer dizer, a menina faz fila, o povo faz fila para comprar as coisas dela aqui, quando ela faz as promoções. Então, é claro que surfar na onda dessa moça é uma maravilha, né? É uma maravilha, porque tudo que ela colocar, ela vai vender. Tudo que ela colocar. Se ela colocar ovo lá para vender, ela vai vender. Colocar água com o nome dela, vai vender, vai vender. E vai vender muito, tá? É isso. A quem muito é dado, quem mais tem, mais terá. E quem não tem, até o que tem será tirado, né? Assim? Então, pois é. Vamos lá agora. 31 minutos eu falando das coisas do mundo, das notícias, da CPI, que muita gente nem sabia o que existia CPI. E vou dizer mais, a moça lá, que é a relatora, ela tá se promovendo sim, com certeza ela vai, se ela se candidatou a presidente, juntamente com o Bolsonaro, mais o Lula, mais os outros, é claro que ela vai vir também de novo querer ser presidente do Brasil. Gente, esse povo político, eles não dão, não dão, sabe, eles não fazem nada sem ter estratégia. E a ida da moça lá, com certeza, foi uma estratégia para eles todos se promoverem ali. Imagina, teve um só que ainda foi mais sincero e disse, né? Mas o resto, ela tá, é claro que ela vai querer vir como presidente do Brasil, candidata a presidente do Brasil. Sim, aquela que falou que o padre era lembra da eleição passada, que ela disse que ele era padre de festa junina? Então, com certeza ela vai vir como candidata a presidente. Eu vou deixar esse vídeo aí para vocês, sério, para vocês dizerem bem que a Francisca avisou. Tá bom? Vamos lá? Pegou sua Bíblia? Bíblia, capítulo 14 do livro de Atos. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, nossa, mas não é a Bíblia, não é sobre a Bíblia, não é sobre o livro de Atos. Sim, mas é sobre a vida também, sobre a nossa vida cotidiana, a nossa vida política. Aí você diz assim, mas o que aquilo tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com CPI, Francisca? Ora, tem tudo, porque você está pagando. Tu acha que aqueles deputados, aqueles senadores estão lá de graça? Não, nós estamos pagando aquela CPI. Se vai dar pizza, se vai ser pizza mussarela, meia rúcula, eu não sei. Possivelmente, porque tudo aqui no Brasil acaba em pizza. Mas eu só sei te dizer que sai sim do nosso salário, tá? Do nosso dinheirinho, dos nossos impostos. Nós pagamos sim aquela CPI. Aliás, nós pagamos tudo nesse país. Até o rombo que estão fazendo com o INSS, com os velhinhos, também vamos pagar. Tu vai ver coisa, meninos. Tu vai ver coisa, vocês vão ver coisa, tá bom? Olha lá, pegou? Já pegou sua água? Olha lá a minha. Já pegou sua água? Olha aqui a minha. Pra não esquecer que é pra beber água. Vamos lá.
capítulo 14 do livro de Atos. Missão em Icônio. Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus. Sinagoga, você sabe que é a igreja, tá? Só que aqui, no caso, é a sinagoga dos judeus. Como era habitual, e falaram de tal modo que um grande número de judeus e gregos abraçou o que? A fé, abraçou o evangelho de Jesus Cristo. Mas os judeus que se negaram a acreditar, sempre vai ter aqueles que não acreditam e vão fazer o quê? Vão incitar, aqui ó, mas os judeus que se negaram a acreditar, incitaram os gentios e os indispuseram contra os irmãos. Ou seja, percebam, é um jogando um contra o outro. E é isso que acontece na CPI. Um fica falando mal do outro, um fica jogando contra o outro, um monte de lachonará, tá? É isso. Incitaram os gentios e os indispuseram contra os irmãos. Mesmo assim, permaneceram ali bastante tempo, falando com intrepidez no Senhor, que confirmava a palavra de sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios pelas mãos deles. A população da cidade dividiu-se, ou seja, o diabo entrou na cidade. Porque o que o diabo com o chifrinho entrou na cidade, Francisca? Não, queridos, o diabo é a questão da divisão. Quando há divisão, há sempre o diabo, porque a palavra diabo significa divisor. E não adianta você dizer, ai, é do Dedê. Sim, é do divisor, querido, querida. É do divisor. Tudo aquilo que está dividindo é do diabo, é divisor, tá? Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos, assim como está acontecendo na CPI. Ou seja, uns estão a favor, outros estão contra. Uns estão a favor de um, outros estão a favor de outro. Mas nunca chegam num denominador comum. Ok, jogo não presta? Não presta, então tira tudo, acabou. E aí acabou a brincadeira. É simples assim, tira tudo de todos. Não vai ter bingo na igreja, não vai ter rifa na igreja, não vai ter mais jogo do bicho, não vai ter mais loteria esportiva, não vai ter mais loteria da Caixa, não vai ter nada disso. Nem joguinhos online. Afinal de contas, né? Jogo é coisa séria, amigo. Jogo é coisa séria. Entendeu? Vocês entenderam, né? A população da cidade dividiu-se. Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos. Gente, os judeus, os apóstolos também, alguns eram judeus, tá? Houve então uma tentativa da parte dos gentios e dos judeus com os chefes de maltratá-los e apedrejá-los. Eles ficaram sabendo disso e foram refugiar-se em Listra e Derbe, cidades da Licônia e aos arredores, e lá continuaram anunciando o evangelho. A missão em Listra. Em Listra vivia um homem inválido dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha caminhado. Ele ouviu Paulo falar. Paulo olhou para ele firmemente e, tendo visto que tinha fé para ser curado, disse com voz forte: levanta-te direto sobre os teus pés. Ele deu um salto e começou a caminhar. Sim, por quê? Porque como ele tinha fé, e você precisa querer também ser curado, tá? Se você não quiser nada, nem Deus vai mudar a tua vida, se tu não quiser mudar de vida, não quiseres mudar de vida, tá bom? É isso mesmo. Então, é isso, a caminhar. As multidões, tendo visto o que Paulo fizera, ergueram a voz, dizendo em dialeto
licaônico. Os deuses desceram até nós em forma humana. E chamavam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Zeus, vocês sabem que é o deus grego, né? É uma pena que às vezes a gente nas escolas nem sempre tenhamos as histórias das mitologias, né? A mitologia egípcia, a mitologia a mitologia egípcia, a mitologia grega, né? Já desde criança a gente aprender sobre isso, a mitologia afro, né? Não temos, a não ser quando a gente vai estudar bem lá na frente, bem em faculdade, aquela coisa toda. Aí a gente estuda sobre Zeus, sobre Poseidon, sobre Afrodite, sobre, enfim, né? E Hermes, né? O deus Hermes. Hermes, vocês sabem que é aquele que era, como é que se diz? Era o mediador entre Deus e os homens, né? Era aquele que tinha a palavra, era o Deus da comunicação. Então, por isso que a gente chama de hermenêutica na teologia. A gente fala, eu faço uma hermenêutica de uma unidade literária do texto e, enfim, de interpretar, eu interpreto tal texto da Sagrada, da Bíblia, né? Então, Hermes vem disso, de Hermes, de ser o mediador entre Deus e o humano, tá bom? Hermes, e aí Zeus, né? Então, olha só, chamavam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque o Paulo tinha, né, essa questão da comunicação, da interpretação. Paulo era um grande orador, né? O sacerdote de Zeus, cujo templo estava na entrada da cidade, levou touros e grinaldas às portas e queria, com as multidões, oferecer sacrifícios, né? Então, olha só, as grinaldas, quando a gente faz aquelas grinaldas, dependendo da cultura, a gente está, sim, ofertando as grinaldas, colocando as grinaldas na porta. No Natal a gente não coloca, então, oferecendo a Zeus. E essa questão do touro, né? O touro são aquela coisa forte. Tanto que lá na Wall Street tem um touro dourado, que é representando a força, a questão do dinheiro, né, da prosperidade, tudo. Minha mãe me mandando mensagem aqui. Agora não, mãe, depois. Então, olha só, levou touros e grinaldas às portas e queria, com as multidões, oferecer sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo souberam disso, rasgaram seus mantos, correram para o meio da multidão e gritaram: Homens, por que fazeis isso? Nós também somos homens iguais a vós. Vós anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertei ao Deus vivo. Uma coisa muito interessante que me chamou, eu vou fazer as paradas aqui, que eu vou lembrando das histórias e vou fazer a parada. Uma das coisas que eu achei bárbaro nessa CPI, quando a Virgínia foi lá, é que ela foi de boa. Foi de qualquer jeito. Por quê? Porque para ela é quem produz coisas aqui, trabalho, ela produz, porque ela é empresária, então ela dá muitos trabalho para muita gente. No entanto, os senadores, os políticos que estavam lá, eles são só os comedores dos nossos impostos, inclusive os impostos dela. Então, quem estava lá, ela estava lá como patroa. Ela era a patroa deles e não eles eram o patrão dela. Embora ela foi chamada para ser uma comissão parlamentar de inquérito, de inquirir, né, de julgar, aquela coisa toda. Mas ali ela demonstrou o seguinte: dá licença, que eu sou a patroa aqui. Então eu posso me vestir do jeito que eu quiser, né? Quem tá trabalhando, quem tá produzindo algo, quem tá dando emprego, não tá nem aí para
que se vai de um jeito, se vai do outro, sai de cabelo de qualquer jeito e vai. Você entendeu? Aí o povo ficou olhando, né? Só que essa foi a minha leitura. Tô nem aí. Vocês é que tem que resolver aí sair. O que der pra eu fazer, eu faço. Se não der... Você entendeu, gente? Então, às vezes a gente tem os políticos como se eles fossem verdadeiros deuses. E eles não são. Eles são funcionários públicos que vivem do nosso sim, dos nossos impostos. Dos impostos que ele tira de mim, de você, de todos nós. Entendeu? Eles não são deuses. Eles não são celebridades. Eles não são... Entendeu? Então, isso eu achei muito legal. Ah, foi lá, acabou. Não adianta ficar se fingindo. Ai, porque eu sou presidente do Brasil. Ai, porque eu sou senador. Ai, porque não sei o quê. De importância. Não tem importância. Você tá lá fazendo uma função. E de preferência que olhe mais para as questões comuns. Koinonia, de comunhão com o povo, né? Então, é isso. Se todo mundo tiver essa visão, esse Brasil muda. Então, homens, por que fazeis isso? Nós somos homens iguais a vós. Nós vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertei, mudais, né? Vocês fazem uma metanoia. Muda de vida, muda de hábito, muda a maneira de viver. Para que você se converta ao Deus vivo. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Aqui ele vai buscar lá em Gênesis 1, tá bom, meus amores? Pois é. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações seguissem os próprios caminhos delas. Que todas as nações seguissem os próprios caminhos delas. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, concedendo benefícios, enviando-vos do céu as chuvas e estações fecundas. Porque os judeus, eles têm um calendário lunisolar. Por isso que a Páscoa é realizada num determinado tempo. Por isso que a festa de Pentecoste é realizada num determinado tempo. Porque eram festas de colheitas. Então, dependendo da lua, dependendo do sol, de como o sol está, de como está a lua, há uma colheita. E se você for observar, as 4 estações estão aí para que para a gente observar também isso. Então, olha só que Paulo fala. Benefícios enviando-os do céu as chuvas e as estações fecundas, saciando vossos corações de alimentos e de satisfação. Falando essas coisas, conseguiram com dificuldades que as multidões desistissem de lhes oferecer sacrifícios. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e pensando que estivesse morto, arrastaram-no para fora da cidade. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Retornaram a Antioquia, né? Antioquia da Síria. Depois de terem anunciado o evangelho naquela cidade e de terem feito muitos discípulos, retornaram a Listra, Icônio e Antioquia, animando os discípulos e exortando-os a perseverar na fé. A perseverar na fé. Lembrando que é necessário passar por muitas tribulações. Ou seja, quem fala o nome de Deus, toda honra e glória a Deus. Para quem tira um momento da sua vida para Deus, podem ter certeza que vocês terão tribulações, mas vocês vencerão, tá? Por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Em cada igreja designaram anciãos e depois de terem orado e jejuado, os recomendaram ao Senhor, em quem havia posto sua fé. Atravessaram a Psídia e chegaram a Panfilha.
tendo anunciado a palavra em Perge. Desceram para a Atália. De lá navegaram para Antioquia, onde também tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram lá, reuniram a igreja e relataram tudo quanto Deus tinha feito com ele e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Olha, aqui eu termino o capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Olha só. Icônio. Vamos falar sobre Icônio um pouco? Peraí. Sobre algumas coisas aqui que eu passei direto, não parei. Olha, Icônio é uma cidade da província romana da Galácia. O fato de judeus opositores procurarem o apoio dos gregos mostra quão seriamente eles consideravam a ameaça da pregação do evangelho em todo o livro de Atos. Desculpa, tô dormindo aqui, peraí. O fato de judeus opositores procurarem o apoio dos gregos mostra quão seriamente eles consideraram a ameaça da pregação do evangelho. Ou seja, eles perceberam que a pregação do evangelho os ameaçava no sentido de que essa palavra era forte, né? Em todo o livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé são denominados apóstolos somente aqui, no versículo 4, em Atos 14, tá? Listra, fundada como colônia romana por Augusto, é considerada a parte menor desenvolvida da Anatólia. Uma lenda local contava sobre ocasiões anteriores em que os deuses, especialmente os nomeados aqui, Zeus, Deus supremo, né? E Hermes, o deus mensageiro dos deuses, chegaram a eles em forma de seres humanos. Ovídio, em Metamorfose 620 a 724, essa é a história que conta, tá? Que os deuses desciam como humanos, enfim. É lá em Ovídio, tá bom? Em Metamorfose. Com um breve discurso, Paulo convida os gentios a converterem-se dos falsos deuses para o único Deus vivo e Criador, que se revela na natureza, ideia que será desenvolvida por ele em Atenas, conforme Atos 17, versículos 16 a 34. Contudo, a oposição de alguns judeus, começada anteriormente, consegue mudar a opinião dos gentios sobre Paulo. Este passa de Deus para falso profeta, que merece a morte e o apedrejamento. Gente, é incrível como, né? Você tá aqui no topo e sai. De Deus vai para falso profeta. É complicado isso aqui. Conforme Deuteronômio 13, 6 e Deuteronômio 18, 20. Derbe está a cerca de 50 quilômetros a sudoeste de Listra. Depois de evangelizar, Barnabé e Paulo estabelecem anciãos, isto é, pessoas com autoridade nas novas comunidades cristãs, ou seja, os idosos, os mais velhos, pessoas, né, para comandarem uma comunidade cristã, tá? O relato da missão apresentado na igreja de Antioquia, da qual partiram em missão, enfatiza como Deus concede aos gentios alcançar a fé. De fato, a fé é o maior tema desta missão. Viu? Então,
esse capítulo 14, ele fala mais a respeito da nossa fé, da fé dos apóstolos, da fé dos gentios e de como Deus age na vida, não só dos judeus, mas também de nós, os gentios, né? Eu falo nós porque nós somos gentios. A não ser que você que esteja aí seja judeu, ok, não tem problema, então, você sabe, conhece bem do que se trata aqui, a questão da tua fé como judeu, nesse Deus único e tudo mais, e a fé dos gentios, que é a fé dos gregos, e enfim, dos que não são judeus, né, que é a fé em vários deuses, no panteão. Isso nos dias de hoje também nós tem muita gente que acredita, que diz assim, eu acredito em vários deuses, né? Aí, às vezes, vai lá na religião de matriz afros, aí acredita em Iemanjá, acredita em Ogum, acredita em Assã, acredita em Exu, que é um mensageiro, tá? Acredita em, né? Aí outros dizem, não, eu acredito em Poseidon, que é o deus do mar. Ou eu acredito em Hermes, ou eu acredito nos deuses egípcios, Ísis, Osíris, né? Enfim, então, ou então nos deuses indianos, em Shiva, em Vishnu, enfim, o Krishna, enfim, tem uma infinidade. Ou então é do Zoroastra, já tem outros deuses, os deuses da Babilônia, enfim. Então, existem muitas pessoas que até hoje têm, assim, uma gama de deuses. Quando estão em certas dificuldades, elas atiram para tudo quanto é lado. E chega um momento que... Isso aqui é uma gaveta mexendo aqui. E chega um momento que, por exemplo, quando estão com dificuldades financeiras, quando estão com dificuldades de saúde, né, na saúde. Eu acendo vela para Deus, para os anjos, acendo vela para São Rafael, para Rafael, acendo vela para São Jorge, acendo vela para Maria, ou seja, vira uma salada. Quando acontece o milagre, a pessoa nem sabe de onde que veio, né? Porque naquele momento ela tá tão desesperada que vai atrás de tudo e de todos e vai barganhar, né? Vai barganhar com todos os deuses possíveis do panteão, né? O judeu, claro, ele vai dizer, Deus é um, eu vou para o Deus errado, eu vou para Hashem, eu vou para o Eterno, a minha força vem do Eterno, que fez o céu e a terra. É justamente isso que Paulo fala. Aliás, agora eu vou fazer um pouco do meu merchan, porque Paulo falou lá sobre Gênesis, né? Eu acredito nesse Deus que fez o céu e a terra. E esse Deus que fez o céu e a terra é justamente Hashem, é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, lá de Gênesis 1, capítulo 1 e 2, 3, o qual eu fiz esse meu livro aqui, esse meu e-book. Deixa eu limpar aqui que tá sujinho. Ai, cadê? Esse meu e-book. Cadê, gente? Este meu e-book, 7 dias meditando Gênesis, aqui, ó. Aonde você encontra isso? Lá você encontra no Hotmart, tá? Na plataforma Hotmart, aqui, ó. Aqui, 7 dias, tá bom? Aqui, 7 dias. Meditando Gênesis 1, na plataforma Hotmart. Eu vou deixar o link aí para vocês. Tá baratíssimo esse livro, mas ele vale, assim, milhões pelo que tá aqui. Como é que você vai lê-lo? Você vai ler, você vai meditar naquilo que eu te proponho e você vai depois sair para a natureza. Depois que você faz a meditação e tal, você vai para a natureza, vai observar a luz, você vai ver o nascer do sol, você vai ver o pôr do sol, para que essa meditação, você exerça ela na prática. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui.
para que você possa realmente senti-la na prática, tá? E são 7 dias. Se você quiser fazer assim em 7 dias, realmente, eu acho assim bem dá para fazer. Mas você vai ter que tirar esses 7 dias para fazer essa meditação, entendeu? É como se você fizesse um retiro do mundo, mas para você entrar e devotar-se ao seu mundo, para si, entendeu? Você vai cuidar da sua vida. Naquele dia, aquele um dia, você pega o livro, você lê, você pega o texto bíblico, medita naquela palavra e vai para a natureza para ver o nascer do sol. Se prepara. No primeiro dia, o nascer da luz. O nascer da luz e o pôr do sol, né? O nascer da manhã e o pôr do sol. E assim você vai fazendo dia a dia. Até no 7º dia, você vai observar o que Deus fez e quanta coisa incrível Ele fez. E nesse livro que eu te coloco aqui, que está à disposição lá na plataforma Hotmart, você vai descobrir 3 bênçãos que tem lá. Tem uns dias que tem bênçãos, que Deus dá umas bênçãos assim maravilhosas e nunca mais você vai se sentir uma pessoa amaldiçoada ou uma pessoa sem sorte ou uma pessoa qualquer, tá? Você nunca mais, e nem vai achar que as outras pessoas são qualquer, porque aqui eu tô falando de um todo, tá? É uma visão incrível, é uma visão poética. Você vai passar 7 dias poeticamente, intensamente, você vai olhar intensamente para Deus, tá? São 7 dias que você vai olhar intensamente para Deus, tá bom? Então, corre lá no Hotmart, adquira o meu e-book 7 dias meditando Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, 3, tá bom? Beijo para todos vocês. Eu sei que eu falei demais, mas olha, começa a pensar aí. Será que a gente vai deixar de ter bingo nas igrejas? Porque bingo é jogo, gente, é game. Jogo é jogo, né? Entendeu? Daqui a pouco eles vão proibir também os Game of Thrones. Cadê aqueles joguinhos, né? Também. Ou Roblox. Porque também a gente joga no Roblox. Então, queridos, menos hipocrisia no Brasil e mais trabalho. Eu tava aqui olhando as notícias aqui dessa questão dos embargos que o Brasil está tendo, né, em relação aos frangos, né? Então a gente tem que estar muito atento às nossas coisas. Sim, a gente tem que olhar, ó, orar e vigiar. A gente ora e vigia ao que está ao nosso redor, tá bom? Que é pra gente não ser pego de surpresa. Então, política e religião, a gente tem que estar olhando, sim, o que tem acontecido na mídia. Não é para você ficar 24 horas lá, mas você tem que saber, sim. Observar o que pensa, o que o mundo religioso está pensando. Ah, falar em mundo religioso, olha só, como política e religião tá tudo juntinho. Tem um coronel, sei lá o que ele é, lá da Bahia, que ele tá com aqueles bebês reborn, falando lá sobre a Bíblia. Ele tá querendo fazer estrago com a Bíblia. Eu fico louca com esse povo que não estuda, pega a Bíblia para fazer o que quiser. E o povo acredita. O problema é que o povo acredita. Entendeu? Imaginem só vocês, eu chegar com um livro aqui de um vade-mecum, vou dizer assim, que é do direito, né? Ou então, eu pego um livro de medicina e venho pra cá e vou falar, olha, nós temos 200 e não sei quantos ossos, e aí eu vou começar a... Você entendeu? E esse povo que tá lá, falando sobre a Bíblia, eles fazem um ano de... uma semana, 2 dias, final de semana de teologia barata, e eles começam a pregar, a falar. Vocês entenderam?
Por exemplo, tem aquele negócio de honrar pai e mãe, né? Lá em Deuteronômio. Honrar pai e mãe. Tem também, os 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos, só que foi tirado, colocado para 10. Depois Jesus veio primeiro e segundo mandamento, mas tudo se resume a uma coisa só. Amar a Deus sobre toda... Ouve, ó Israel. Né? Primeiro ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, o Senhor teu Deus é único. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Se você ama a Deus, você ama o teu próximo automaticamente, porque você sabe que aquela criatura, mesmo que tu não goste dela, ela é criatura de Deus. E tu não vai brigar com Deus por causa de uma criatura infeliz que às vezes atrapalha a tua vida. Não é? Não vai. Se tu tiver essa ideia, se tu vir aqui, tu já sabe como é que funciona. Então, o que acontece? Eu até esqueci o que eu tava falando. Pois é. Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, sim, sobre o moço lá da Bíblia. Então, eles fazem 2 dias de teologia barata e aí começam a falar um monte de coisa. Então, agora ele tava com esse negócio do bebê reborn lá, falando, mas tava ali com uma PL lá, com... projeto de lei lá sobre a Bíblia. Menino, tu vai ver coisa. Que esses caras, esses pastores, que não estudam nada, não tô dizendo todo, vou generalizar, mas esse lá é um fundamentalista sem noção da vida. É isso que eu digo, tá? Fundamentalista sem noção. Imagina se eu pego aqui um livro de medicina e vou começar a exercer a medicina aqui sem ter estudado, sem nada, né? Acontece. Então é isso, meus queridos. Tem mais isso. Então, observem a política. Orar e vigiar. Ora, fala com Deus. Senhor, me ilumina, me dá sabedoria para entender. Me dá a visão. Abre o meu terceiro olho, abre a minha pineal para que eu consiga enxergar toda essa bagunça que está aí nesse mundo. Né? Até para eu me proteger. Você entendeu? Você tem que aprender sobre a política e sobre a religião, que é para você se proteger desses desvairados que existem aí. Eu não sei como é que esse povo consegue se candidatar e ser eleito, gente. Ser eleito para falar um monte de besteira lá sabe? Fazer leis ridículas. Imagina, daqui a pouco... Aqui, ó. Entendeu? Pois é. Gente, é muita coisa. A gente orar e vigiar. Ó, vigiar não é a vida do vizinho, é vigiar o que está acontecendo no nosso redor. O que eu falei aqui não foi uma coisa só, nem coisas assim, sou a favor desse, sou a favor daquele, não. Foi um modo geral, é visão geral. Ora, estão criticando as bets, estão criticando os jogos, mas no Brasil tem jogo desde que eu nasci, gente. Eu enriqueci com o jogo. Meu pai enriqueceu jogando. Também enriqueceu mais. Ele tinha as coisas dele, mas ele enriqueceu mais ainda jogando. Na loteria esportiva, na época. Lembra daquela zebrinha que o Léo Batista anunciava na Rede Globo? Acho que era na Rede Globo. Coluna do meio, coluna 1. Pois é, eu sou cria dessas coisas. Você entendeu? Então eu vou... É isso aí, gente, ó. Vem desde lá de trás. Então não adianta criticar as bets, ou quem joga online, ou quem joga no jogo do bicho, ou quem joga na caixa. Mas tem bingo na igreja. Tem rifa na igreja. É uma hipocrisia. É uma balança de 2 medidas, 2 pesos, 2 medidas. Então, pensem nisso. Compartilhe esse conteúdo. Ai, minha garganta. Inscreva-se nesse canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. E eu tenho certeza que você vai pensar em tudo isso que eu falei aqui para você. Baseado em Atos dos Apóstolos. Tchau.